vamos falar aqui sobre Gênesis 1. Eu vou falar, deixa eu ver aqui na Bíblia, de Gênesis 1 até 6. Beleza? Então eu vou ler aqui, preste atenção. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Preste atenção nisso. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então, olha a quantidade de informações que tem aí. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do dia primeiro. Eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. No versículo 2, fala assim, a terra era sem forma e vazia. Isso é de chamar atenção porque Deus é um Deus de ordem. Deus não cria nada sem forma e vazia. Então, algo já tinha acontecido para que a terra estivesse sem forma e vazia. E depois ele fala o seguinte, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas antes de explicar isso, eu quero te explicar no versículo 3, e disse Deus, haja luz. Para quem que Deus disse, haja luz, naquela hora que ele estava criando? Ele disse para a terra. Haja luz aonde? Na terra. E houve luz. E quem é a luz a qual Deus se refere aí? Essa luz que Deus, que estava nas regiões celestiais e Deus profetizou que houvesse na terra, não são os luminares. Muitas pessoas acreditam que são os luminares, lua, estrela, sol, não. Quando ele tirou, quando ele pegou das regiões celestiais e falou, haja luz, deu um comando para a terra, essa luz é o próprio Jesus. E se você buscar, você vai ver que quando Jesus morreu na cruz, quando ele entregou a sua vida, houve trevas por toda a terra, porque Jesus é a própria luz. Então, nesse momento que ele falou, haja luz, foi o momento que ele introduziu, que ele trouxe a luz de Jesus para a terra, porque na terra havia o quê? Aqui no capítulo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. A gente já falou que Deus não cria nada sem forma e vazio. E havia trevas sobre a face do abismo. Presta atenção. No versículo 5 ele fala assim, e chamou Deus dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã do dia primeiro. Quem são as trevas? Presta atenção. Jesus é a luz e as trevas foi quem? Lúcifer. Aí é que Deus se refere sobre as trevas. Então, no capítulo 2, a terra era sem forma e vazia, por quê? Se Deus é um Deus de ordem, cria tudo em ordem, por que a terra era sem forma e vazia? E havia trevas nela. Então, a gente entende que o diabo já tinha caído na terra nesse momento. Então, a terra era sem forma e vazia e havia trevas nela. Então, só havia noite. E quando, no versículo 3, Deus fala, haja luz, ele introduziu o quê? Ele deu um comando de Jesus que estava nas regiões celestiais e ele é a luz do mundo. Então, a luz do mundo clareou o mundo e fez separação, e fala que Deus fez separação entre o dia e a noite. Porque antes a terra era só noite. Então, se ele fez essa separação entre o dia e a noite, a gente entende que Jesus é o dia e Lúcifer a noite. O que eu quero que você entenda? Todos nós temos um propósito na Terra. Você tem um propósito, talvez você não tenha encontrado, mas você tem um propósito. O ser humano, nós seres humanos, fazemos muitas coisas sem propósito. Mas não venha falar para mim que Deus faz coisas sem propósito. Deus não faz nada, nada, nada sem propósito. Enquanto isso, nós fazemos muitas coisas sem propósito. Mas Deus, nada ele faz sem um propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. Eu, como terapeuta, e quando eu atendo as pessoas,
Como que eu descubro onde está o propósito dessa pessoa? É onde está o bloqueio dela. Presta atenção. Às vezes, uma pessoa, ela nasceu, o propósito dela é falar. Um exemplo, falar para multidões. Quando ela fala, isso salva pessoas. O que acontece para travar o propósito dessa pessoa? É sempre o oposto. Então, como que eu descubro o propósito de uma pessoa? É através do bloqueio dela. Se ela tem um bloqueio, ela chega para mim e fala, cara, eu sou muito tímido. Eu não consigo falar em público, eu não consigo falar nem para 2 pessoas. Eu sei que muito provavelmente o propósito dela é falar, porque é sempre o contrário. O inimigo das nossas almas, que a gente falou aí, né, que eram as trevas que havia no mundo, ele age sempre no oposto do seu propósito. Então, aonde está o seu bloqueio, é muito provável que ali esteja o seu propósito. Ele não precisa te invalidar todo, ele precisa te invalidar no seu propósito. Mais uma vez, como a gente deu um exemplo aí, a pessoa ela tem um propósito de falar para multidões. E ao longo da vida dela, desde pequenininho, o que é trabalhado nessa pessoa? É a timidez. Porque se ela falar, se ela não for tímida, o que vai acontecer? Ela vai cumprir o propósito dela. E o que o inimigo das nossas almas quer? Que nós não cumpramos o nosso propósito. Mas, Júnior, aonde ele aprendeu isso? Já vou te explicar. Mas antes disso, nesse haja luz, eu quero te provar que quando Deus fala no versículo 3 de Gênesis 1, haja luz e houve luz, eu quero te provar que foi Jesus que foi implantado e não os luminares, da seguinte forma. Eu vou pedir para você buscar aí Gênesis 14. Somente no 4º dia, em Gênesis 14, né, o mundo foi criado em 6 dias, no 7º Deus descansou. Somente no 4º dia, fala em Gênesis 14, que foram criados luminares. O sol, as estrelas, a lua. E está escrito assim, ó. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. O dia e a noite já tinham sido separados lá em cima. Lembra? O dia, Jesus, a noite, as trevas, Lúcifer. Então, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam esses luminares para sinais e para tempos determinados, para os dias e anos. Então você entende que no primeiro dia havia trevas, porque, fazendo um resumão, Lúcifer já tinha caído na terra, então havia trevas, estava sem forma e vazia. Por quê? Porque estava em desordem. Anota, Lúcifer gera o quê? Desordem. Deus ele gera o quê? Ordem. Então Deus falou, haja luz, e implantou Jesus na terra, no versículo 3, implantou Jesus na terra, e tudo isso foi criado no primeiro dia, e somente no 4º dia que Deus criou os luminares. E falando de propósito, o que eu quero te explicar? Onde ele, o inimigo das nossas almas, aprendeu a atacar você. Ele não precisa atacar você todo. Ele precisa atacar você no seu propósito. Porque tudo que Deus faz é com propósito. E se você cumprir o seu propósito, conseguir cumprir o seu propósito na Terra, existe uma grande probabilidade que você alcance o quê? A paz que excede todo o entendimento. Que você alcance o quê? A verdadeira felicidade. Porque uma pessoa que está cumprindo o propósito, ela está dentro dos planos de Deus. E se você está dentro dos planos de Deus, você está fazendo o quê? Indo contra o inimigo das nossas almas. Então ele só ataca você, provavelmente, aonde é o seu propósito. Eu conheço pessoas que eu vejo claramente que o propósito delas é cuidar de casais. Uma pessoa que vai cuidar de casais, ela geralmente é atacada no casamento. Por que para desistir do casamento? Porque se ela persistir, entender que o propósito dela é essa, ela vai salvar muitos casamentos. Então, onde está o seu bloqueio, ali está o seu propósito. É uma grande estratégia. E onde que ele aprendeu isso? Vamos lá? Ele aprendeu no seguinte, a gente fala aqui que havia trevas sobre a face do abismo. Quem a gente falou que são as trevas? Lúcifer, correto? Mas ele, Lúcifer, significa ser de luz.
Olha só, ele era um ser de luz enquanto estava no céu. Mas quando ele almejou o trono de Deus, que ele caiu do céu, ele se transformou em trevas. Olha o oposto. Ele era luz, virou trevas. A Bíblia relata duas pessoas que foram chamadas de estrela da manhã. Uma foi Lúcifer. Em Isaías, ele relata que Lúcifer era a estrela da manhã enquanto estava nos céus, enquanto não almejou o trono de Deus. Então ele não era pouca coisa. Ele era a estrela da manhã. E quando ele cai na terra, ele sai da manhã para a noite. As trevas são chamadas noite. Então tudo que ele foi atingido foi o oposto do que era o propósito dele. E isso destruiu ele. E é isso que ele entendeu e é isso que ele sabe fazer. Então é onde que ele vai atacar você. Presta atenção. Ele vai te atacar no seu propósito. Porque ele não quer que você cumpra o seu propósito. Na verdade, ele não está nem aí para muita coisa que você acha que ele está aí. Ele está preocupado com o seu propósito. Então, anota isso. Aonde está o seu bloqueio? Ali, muito provavelmente, está o seu propósito. Não desista daquilo que é para você encarar. Não fuja daquilo que é para você encarar. Sabendo disso, quando você vê algo que está muito latente na sua vida, um bloqueio muito grande naquela área, não é hora de você fugir daquela área. É hora de você encarar aquela área. Porque é ali que está o seu propósito. É ali que está o desbloqueio de muitas coisas na sua vida.